Shalom, queridos! Boa tarde, que o Senhor os abençoe grande e abundantemente. Em nome de Jesus, estamos de volta com mais uma live devocional, live de número 39. Meu Deus do céu, penúltima live dos 40 dias, de avivamento e glória. Lembrando que estes 40 dias não é um evento, não foi, nunca será um evento, mas sim um tempo de despertar. Um despertamento, despertar dos filhos maduros de Deus, despertar da criação de Deus para a realidade que está bem na frente, bem diante delas, dos olhos delas, e elas, devido ao engano do pecado, né, as distrações, as muitas coisas que vem vivendo, passando, não conseguem enxergar, ok? Então, meus queridos, está quente hoje a live e eu peço que você comece a compartilhar agora em todos os seus grupos e linhas de transmissão, no nome de Jesus. Hoje estou só com um aparelho, então já eu volto. Vou transmitir agora por meio do compartilhamento a outros, no nome de Jesus. Até já. Prontinho, retornamos, glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós estamos muito felizes, meu Deus do céu, como estamos felizes. Esse tempo foi tremendo, está sendo tremendo. Ainda faltam 2 dias com hoje, certo? Shalom, shalom, graça, Deus te abençoe, minha amada, e a todos os teus, em nome de Jesus. Que tempo precioso e poderoso, esses 40 dias. E nós estamos assim, cheios de expectativas, porque o melhor vinho, escute bem, a melhor revelação, a melhor manifestação da glória de Deus fica para o final. Exatamente. O fim é melhor do que o começo. Exatamente. É isso que nós estamos vivendo destes últimos dias e viveremos hoje e amanhã. Amanhã vai ser o grande encerramento dos 40 dias, no nome do Senhor Jesus. Nós, hoje e amanhã, estaremos nos reunindo em massa mesmo para fecharmos com chave de ouro esse tempo de transição, de rompimento, de despertamento, de crescimento. São muitos testemunhos, são muitas as manifestações daquilo que foi gerado em todo esse tempo, no nome de Jesus. Hoje, por exemplo, estou gerando forte porque hoje, meu Deus, não ficará um doente, não ficará um enfermo. Todos que entrarem doentes e enfermos sairão curados, para a glória, a honra e o louvor do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Estou a transbordar, estou transbordando, e esta unção de cura, de libertação, de renovo, de transformação está latente. E hoje nós vamos botar o diabo para correr, em nome de Jesus. Aleluia. Ele perdeu ontem, ele perde hoje e perderá sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Hoje quero compartilhar algo, dar continuidade, já comecei ali nos áudios devocionais pela manhã, falando sobre a aflição. Muita atenção, porque nós estamos acostumados com o pensamento humanista, o pensamento natural, né? O pensamento grego, romano, que busca nos levar através da nossa alma, discernir as coisas, certo? Aquilo que nós podemos medir, aquilo que podemos apalpar, aquilo que podemos contemplar e até mesmo gerar. Com Deus é diferente. O pensamento de Deus não é romano, não é grego, é de Deus, é espiritual, é celestial, vem do alto, não é terreno. Então quero te levar para esse nível de entendimento, te encorajando a tirar os olhos do que é terreno, colocando os seus olhos no que é celestial. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos irmãos para colocarem os olhos, elevarem os olhos para o alto, onde o Senhor Jesus está, porque a nossa vida, ou as nossas vidas, estão escondidas em Cristo, com Cristo. E Ele não está aqui na terra, Ele está no alto, nos céus, à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós. Então temos que elevar os nossos olhos para os montes, de lá que vem o nosso socorro. Nós temos que desfocar os nossos sentidos, olhos, ouvidos, paladar, tato, olfato,
do que é terreno e colocar no que é celestial, porque nós fomos criados para isso. O Senhor, Ele pensou e nos criou para isso, para funcionar desta forma, para que funcionemos desta maneira, a partir do espiritual, a partir do celestial. Então é do espiritual para o natural e não o oposto. O oposto ocorre quando Adão ele desobedece ao Senhor, ele entra em rebelião. Ali o espiritual se perdeu, ficando apenas o natural. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho, porque amou ao mundo de tal maneira. E ele enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tornem ao plano, tornem ao propósito original do Senhor. Tornem a ser espirituais novamente, fluindo do espiritual ao natural, como sempre foi desde o começo, desde o princípio. Ok? Então vamos juntos olhar com os olhos espirituais e não mais naturais, porque os nossos olhos naturais, eles nos enganam. É o que está escrito, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem, pois, o suportará? Certo? Mas, através do Espírito, nós podemos discernir todas as coisas e por ninguém sermos discernidos. Nós podemos conhecer a perfeita vontade de Deus e, através da renovação do nosso entendimento, das nossas mentes, nós podemos experimentá-la, podemos vivê-la no nome de Jesus, desde aqui na terra, como é nos céus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então, amados, ouçam muito bem. O Senhor, neste tempo, tem me ensinado algo, e eu quero derramar um pouquinho sobre o teu coração, sobre a tua alma. Muitos estão acostumados a receberem alívio. Entram em ambientes de igreja, recebem a oração, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um cristão posicionado, e sentem bem, se sentem em paz, sentem-se aliviados. Isso é bíblico, ok? A Bíblia relata expulsões demoníacas, curas físicas, curas emocionais, libertação de cativeiros, libertação de legiões, e as pessoas elas ficam aliviadas, ok? Tanto que Jesus dizia, olha, vá e não peques mais, vá em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou e etc, ok? Como, por exemplo, o caso daqueles 10 leprosos. Jesus estava passando por uma região e ali os 10 começaram a clamar juntos, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E ali eles queriam ser limpos daquela lepra que estava consumindo eles. Então Jesus disse, olha, vão e se apresentem ao sacerdote. E ali, enquanto eles foram curados. Os 10 foram curados. Mas dos 10, um voltou e, prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Ok? E a Bíblia diz claramente que este era samaritano. Este não era um povo judeu. Não era do povo judeu. Ele fazia parte de um povo que havia se misturado, judeus e gregos, ok? Por isso que era um samaritano. E este se prostrou diante de Jesus, o adorou. Amém? E Jesus olhou e disse assim, vá em paz, a tua fé te fez completo. Exatamente. No original em inglês, a tua fé te fez completo. Não é simplesmente salvo, te fez completo. Imagine comigo um homem que estava sendo consumido pela lepra. Faltando orelha, faltando um pedaço do nariz, faltando beiço, parte do rosto, aparecendo a carga dentária, faltando dedos, porque a lepra consome tudo. Apodrece e cai, ok? E aí é curado. A lepra cessou, mas continuou faltando os pedaços. Os pedaços continuaram faltando. E estes, quando foi até Jesus, o adorou. Jesus disse, a tua fé te fez completo. Ou seja, o que estava faltando foi devolvido, foi recriado.
tornou-se ao normal, tornou-se pleno, tornou-se completo, ok? Então vamos lá. Tem muita gente que se contenta com uma ministração, uma oração, uma palavra de ânimo, e aquilo traz um certo alívio, ok? Traz uma certa alegria, traz uma certa paz. Isso é interessante. Afinal, foi curado, foi liberto, recebeu uma palavra de edificação ou de encorajamento, ok? De consolo. Mas, se a mente não for renovada pelo Espírito Santo, se a mente, a alma não for liberta por meio da palavra, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. O verso 31 diz assim: e Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos. Aí vem o 32: e conhecereis a verdade vos libertará. Se não houver esse renovo de mente, conforme está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 2, não vos amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver essa transformação, se não houver esse câmbio, essa mudança de mente, de mentalidade, vai voltar tudo e vai ficar pior. É igual um demônio que é expulso. Lucas relata sobre isso. O demônio expulso anda por lugares desertos, não encontrando morada. Ele pensa: voltarei para minha casa. E ele volta e encontra ela vazia, porém adornada e limpa. Ele não entra. Ele pensa: vou chamar mais 7. Vai e chama 7 piores do que ele. Entra na casa. E o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Porque era apenas um demônio. Agora, esse demônio que havia sido expulso chamou mais 7. Ficou com 8. 8 demônios. Olha só que estrago. É assim que ocorre na vida de muitas pessoas. Elas se contentam com alívio, mas não têm suas mentes transformadas. Deixa eu ser mais claro. Elas são derrubadas por fora. As ações malignas são derrubadas por fora. Aqui, a nível de matéria, de corpo. Mas elas não se permitem ser derrubadas por dentro. As fortalezas das trevas que foram edificadas, construídas durante décadas, durante anos, certo? Na mente, na alma, elas não são livres. E aí o que acontece? Volta tudo de novo. Por quê? Porque a mentalidade não foi renovada. A mentalidade não foi liberta. A mentalidade não foi curada. A alma não foi tratada, não foi sarada, não foi liberta. O que foi que aconteceu com os 9? Eram 10 leprosos, mas um voltou para agradecer. E os 9 se foram, se contentaram com a migalha que receberam. Quando na realidade havia todo um pão. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E ele veio para saciar as nossas necessidades. Ele não veio para aliviar a nossa necessidade ou as nossas necessidades. Ele veio para saciar, suprir. Ele é suficiente. Foi o que aconteceu com aquele que era samaritano. Quando este reconheceu a Jesus como o Senhor, se prostrou e o adorou, através da fé, este se tornou completo. Além de ter sido curado, ele foi salvo e foi restaurado em todas as áreas da vida dele. Não somente no físico, mas também no emocional, porque o leproso não poderia viver em comunidade, junto com as pessoas. Ele tinha que viver afastado das pessoas, em leprosários, lugares isolados, acampamentos isolados, onde haviam somente pessoas com a mesma enfermidade. Então, olha o emocional, como é que estava emocionado daquele homem. E agora ele poderia voltar para casa, para sua esposa, seus filhos, financeiro. Agora ele poderia voltar e trabalhar, exercer o seu ofício. Espiritual, agora ele havia encontrado o pão vivo que foi enviado da parte de Deus para a humanidade. Você está entendendo? Então, escute com atenção. O Pai está cansado. Está cansado de pessoas que só querem migalhas. Não seja você mais uma, que só quer migalhas. Só quer aquilo que ele pode dar. Seja você aquele que quer o pão inteiro. Que além do que ele pode dar, você quer ele. Você quer a pessoa dele. Você quer intimidade, relacionamento, comunhão com ele. Seja você essa pessoa
que quer realmente ser filho, ser filha dele, entendendo que tudo o que você necessita está nele. Tendo ele, terás todas as coisas. Você está entendendo? Então não se deixe apenas ser livre por fora, seja livre também por dentro. Permita-se ser livre por dentro. Que esta palavra liberte a tua alma. Que esta palavra destrua as fortalezas das trevas ao redor da tua mente. Meu Deus do céu. Já encontrei cada situação, queridos, assim de entristecer. Houve um caso, na época, esse querido irmão era discípulo da família. E lá no começo ele nos convidou para ir à casa da tia dele, porque ela estava enferma, estava definhando, estava magrinha, ela é de outro ministério. E ali foi eu, mais os meus pais, os pastores Ednei e Conceição. E você foi, meu amor? Sim. Minha apóstola também foi. E ali nós estivemos conversando, discernindo o que estava acontecendo, porque ela estava com um nódulo no fígado que doía muito e ela estava em possibilidade de se alimentar. A medicação não estava resolvendo, enfim, estava definhando, secando. E ali o Senhor me deu discernimento que ela estava debaixo de uma obra de trevas, de maldição mesmo, de feitiçaria. Eu perguntei a ela se ela cria que Jesus Cristo sarava, libertava ela. E ela disse que sim. Veja bem, perguntei se ela aceitaria ser ministrada. E ela disse que sim. Ministrei ela. Ministrei no nome de Jesus. E ela foi instantaneamente curada. Ok? As dores cessaram imediatamente. E ficou muito feliz. O esposo dela também foi curado. Tinha um problema muito sério na coluna, hernia de disco. Foi curado. Esse próprio irmão, que no tempo era discípulo, ministrou o tio dele e curou ele no nome de Jesus. Ele foi curado completamente, certo? E uma alegria só. E haviam até nos convidado depois para combinar na verdade, iam combinar um churrasco para irmos lá. Estão felizes, tão gratos que eles estavam. Enfim, isso nunca aconteceu, ok? E depois de meses ela mandou uma foto, ela já mais gordinha, fortinha, né? Mostrou um antes dela e um depois nas duas fotos, sabe? Pareceu completamente outra pessoa, outra mulher. Agora estava com vida, agora estava saudável e havia sido completamente curada. E ela falou, agradece seu pastor lá por mim. E agradeceu, glória a Deus, aleluia. Ok? Um dia topei com ela, anos depois. Mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos depois. E ela falou, pastor, você lembra de mim? Eu falei, lembro sim. E aí ela falou, eu tô curada, graças a meu Deus, e etc e tal. E nunca mais deu problema. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo me levava a observá-la. Ela foi curada no físico, mas a alma dela continuava doente. A alma dela continuava enferma, porque ela continuava atada pelo espírito de religiosidade. O espírito de aflição, de enfermidade e de morte havia deixado ela. Mas o espírito de religiosidade continuava atando ela. Ela foi aliviada por fora. Ela foi curada por fora, mas por dentro continuava totalmente enferma, totalmente atada, aprisionada. Assim tem estado a vida de muitas pessoas que têm sido curadas de diversas coisas. Têm sido curadas de câncer, artrose, artrite, diabetes, hipertensão, enfim, têm recebido N coisas do Senhor, mas estão com as almas aprisionadas. Por quê? Porque mesmo depois de livres, continuam bebendo, continuam fumando, continuam aí se vendendo ou se deitando com qualquer um, com qualquer uma. Não se deixaram ser sarados nas suas almas. Estavam agoniados e preocupados com o que eles podiam ver e sentir fora. Mas não há preocupação o que eles estão sentindo e o que está ocorrendo dentro na alma deles. Sabe, o Senhor está muito triste, está cansado de as pessoas quererem somente aquilo que é exterior, quando na realidade ele veio primeiro para o que é interior. A preocupação do Senhor, mais do que nos curar fisicamente, é nos curar na alma. Feridas da alma, traumas da alma,
mentalidade terrena, maligna, maldita, demoníaca, que é egoísta. Essa é a maior preocupação. Por isso que a Bíblia diz que a vontade de Deus, do Pai, é que nenhuma alma se perca. Não é que nenhum corpo se perca, é que nenhuma alma se perca. Tanto que no último dia, ok, que ocorrerá ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Então, ó, o corpo que já vai nem existir mais, né? Até o pó já vai ter desaparecido da face da terra, vai ser completamente restaurado, recomposto. Olha que coisa linda. Hã? Olha só que lindo, que maravilhoso. Então, a preocupação do Senhor, do Pai, é com as nossas almas. Sabe qual é o maior milagre manifesto? Não é nem a cura de um olho cego, ou a reconstrução de um tímpano perfurado, ou a ressurreição física de uma pessoa que já estava morta. O maior milagre é uma alma que estava na rota para a destruição eterna, ser resgatada desta rota e ser reposicionada na rota da vida eterna. Esse é o maior milagre. É o novo nascimento. Alguém que era uma criação de Deus, nascer do Espírito e se tornar uma nova criatura. Ser uma nova criação do Senhor. Aleluia. Tornar-se filho, filha de Deus. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. E ocorre assim, ó, instantaneamente. Esse milagre, ele está a um passo de fé de cada ser humano nessa terra. A um passo de fé, uma oração sincera, reconhecendo e confessando a Jesus como o único Senhor. Nós estamos entendendo? Por que você está falando isso, apóstolo? Porque a mentalidade terrena é maligna, é demoníaca, é satânica. Exatamente. E Satanás tem enganado muitos, inclusive filhos de Deus, pessoas que nasceram de novo, mas não se deixaram ser transformadas pelo Espírito Santo. Exatamente. É possível, apóstolo, totalmente possível. Certo dia, Jesus estava com seus discípulos, os 12, e ele começou a derramar ali da sua alma, dizendo, olha, é necessário que o Filho do Homem seja desprezado, seja preso, seja açoitado, seja condenado, seja morto, por causa dos fariseus, dos sacerdotes, sumos sacerdotes, dos escribas, dos saduceus, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ele começou a falar abertamente diante dos discípulos. Jesus estava revelando a eles o propósito pelo qual ele havia sido enviado à terra. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus estava deixando claro ali a eles. Sabe o que Pedro fez? Puxou Jesus de canto e disse, Jesus, Deus te livre disso. Deus te livre, Jesus. Que isso não te ocorra jamais. Isso não vai te acontecer. Ele só faltou dizer, Jesus está repreendido em nome de Jesus. Essa não é a vontade de Deus. Só faltou dizer isso. Sabe o que Jesus fez? Olhou para todos os 11, olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque os teus pensamentos, porque os teus desejos... Tá rindo, né, Manuel? Manuel tá rindo aqui, kaká. Porque os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua vista, as tuas vontades não são de acordo com a vontade de Deus, mas dos homens. Não é celestial, é terreno. Imagina a cara de Pedro. Imagine a cara de Pedro. O que é isso, apóstolo? Pedro estava caminhando há um tempo com Jesus. Pedro havia acabado de ter uma revelação de que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora que Jesus estava expondo o propósito pelo qual ele havia vindo, Pedro queria impedi-lo de viver o propósito, porque ele ia sofrer, porque Jesus iria sofrer, iria ser afligido, iria ser moído, ia ser dilacerado, ia ser crucificado, ia morrer. Ele não ouviu nada de que ele iria ressuscitar ao terceiro dia.
Você está entendendo? Então, Pedro ainda não havia sido transformado em seu entendimento. Na verdade, nenhum deles. Né? Tanto que diversas vezes Jesus disse: "Oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Por quanto tempo mais suportarei vocês?" Diversas vezes Jesus disse: "Vocês ainda não entenderam? Se vocês não entendem essa parábola, como entenderão todas as demais?" Aleluia. Glória a Jesus. Você está entendendo? Olha só o comentário do Manuel. Quem não entende o propósito, não entende o processo. Logo nos tornamos loucos, né? Exatamente isso. Mas eu fico pensando, mesmo tendo sido repreendido por Jesus, será que o sentimento de amizade foi maior que o entendido do propósito? Sim, exatamente. Aquele sentimento de proteção, sim. Pedro não queria perder Jesus. Boa colocação. Ele deixou o sentimento humano, natural, da alma, ficar à frente, governar o sentimento, o desejo, as intenções do Espírito Santo de Deus. Então Pedro não foi com uma intenção ruim, não leva a mal, não foi com intenção ruim, foi com uma boa intenção, ele queria proteger Jesus. Tanto que quem puxou a espada lá no Getsemane? Quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco? Foi Pedro, irmão. Foi Pedro, irmão. Puxou a espada, passou a espada na orelha lá do cabra. Vocês vão levar o meu mestre, não. Eu sou crente, mas minha espada não. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Jesus estava repreendendo as atitudes de Pedro, que não eram de acordo com a vontade de Deus, mas com a vontade dos homens, ou seja, maligno, terreno. Tudo aquilo que não provém de Deus é maligno, é terreno, é satânico, é demoníaco, é oposto, é anticristo. Eu vou falar, é anticristo. Estamos entendendo? Por isso não adianta, queridos, sermos curados. Não adianta sermos, sabe, aliviados, o demônio sai, é expulso da gente. Não adianta se aqui, ó, nós não formos curados, nós não formos libertos. Tem muita gente acostumada a ser liberto por fora, mas por dentro continua aprisionado. Está na hora de mudar isso. Tem que ser liberto por dentro e por fora e por dentro. Libertação total. Escreva aí, libertação total. Aleluia. Libertação total. Por fora e por dentro. Por dentro e por fora. Aleluia. Tenho certeza que quem está me ouvindo está sendo liberto agora por dentro e por fora. Está pronto para ser um pouquinho mais liberto? Aflições. Ou aflição. Né? Veja bem, Jesus estava dizendo, olha, convém que eu seja afligido. Convém que eu passe por estas aflições. Convém. E Pedro não estava entendendo. Não, Deus te livre, Jesus. Não fale isso, Jesus, de modo algum. Porque o pensamento natural, amados, é que nós não devemos sofrer. Inclusive, eu vou falar claro, queridos. Presta atenção, olha aqui para mim rapidinho. Há pessoas que quando vão pregar o evangelho, pregam outro evangelho, tá? Pregam outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus. Ok? Ai, Deus quer te fazer feliz. Deus quer... não quer mais te ver sofrendo. Deus quer te ver sorrindo. Irmão, onde que está escrito isso? Me fale. Está enganando as pessoas? Está enganando as pessoas? Oi? Ai, Deus quer fazer... Deus quer te abençoar poderosamente. Pergunta interessante. Quem vem primeiro, libertação ou cura? Depende do caso de cada um. Depende do caso de cada um. Há alguns, primeiro a cura, para que ocorra a libertação. Há outros, primeiro a libertação, para que ocorra a primeira cura, para depois a cura. Então varia de pessoa para pessoa.
Por exemplo, Lázaro teve que ser primeiro ressuscitado para depois ser liberto. Estava todo enfaixado. Ali é algo natural, mas que representa claramente o que ocorre no espiritual. Ok? Tem pessoas que precisam primeiramente ser curadas de traumas, curadas de feridas, para depois serem libertas. Tem pessoas que precisam ser livres de opressões demoníacas, do controle de demônios, para depois serem curadas, porque os demônios entraram através das feridas na alma, que seja ressentimentos, mágoas, falta de perdão. Então varia muito, muito. Cada caso é um caso. Então, amados, não é esse evangelho não que Jesus pregou. Jesus já chegou, botou os 2 pés, né, na porta das trevas e disse: olha, ninguém mais passa para dentro daqui não. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Estou abrindo o reino para vocês. Você está entendendo? Arrependam-se, porque é chegado o reino. E o reino, queridos, não é para um sim carinhoso não. O reino não é pra gente Nutella não. O reino é pra gente corajosa, é pra gente ousada, é pra gente que quer realmente viver a vontade de Deus, né? Esqueça esse evangelho aí, o sim carinhoso, evangelho, como é que diz? Algodão doce, que você põe na boca e derrete. Evangelho miojo, que em 3 minutos já está tudo pronto. Não, esqueça isso. Evangelho de Jesus é cruz, ok? Para entrar no reino tem que passar pela cruz, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz e seguir a Jesus. Arrependimento, ok? Aí entra no reino. E o reino de Deus não é pra gente fraquinha não, é pra gente ousada, que está disposta a receber a ousadia que o Espírito Santo dá. Porque o Espírito que nós temos recebido não é espírito de medo, né? Não é espírito de covardia para termos medo, mas espírito de poder, de ousadia e de amor, de equilíbrio. Tudo bem? Está escrito no Evangelho de amor e sem justiça, capítulo... Primeiro amor sem justiça, capítulo 3, versículo 2. Gostei. Eita Jesus. Então é evangelho, entendeu? É do reino. O evangelho do reino entra pela cruz, por meio da cruz, e vamos para cima. É isso. São os ousados, os violentos que se apropriam do reino. Nós estamos entendendo? Então, esqueça essa palhaçada, que fica largando a porta que é estreita para enfiar um monte de gente aí que não está entendendo o que é o reino, não está entendendo, estão sendo massageadas, que estão sendo amortecidas, anestesiadas, essa é a palavra, estão indo anestesiadas para o inferno, não estão indo para o céu de glória não, não estão indo viver, né, a realidade desde aqui na terra como será nos céus pela eternidade, não. Você está entendendo? Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está entendendo? Então, escute com atenção. Para o mundo, na perspectiva, na visão humana, natural, carnal, sofrer é ruim. Não é isso? Sofrer é ruim. Então, o que as pessoas buscam fugir do sofrimento. Buscam dar um jeito de não sofrer. Tanto que tem igrejas que colocam frases como pare de sofrer agora. Há um monte de gente que quer parar de sofrer e começar a entrar lá. Não, gente, não é isso não. Tá? No mundo tereis aflições. Queridos, todo mundo vai sofrer. De uma forma ou de outra vai sofrer. Ou vai sofrer porque está em desobediência, ou vai sofrer porque está em obediência. Agora cabe a cada um escolher. Vai sofrer por causa de quê? Por causa do que irá sofrer? Você está compreendendo? Irá sofrer por estar fazendo a vontade de Deus ou irá sofrer por estar fazendo a vontade do diabo? Eu decidi sofrer por estar fazendo a vontade de Deus. E olha que sofrimento delicioso, queridos. Que sofrimento bom. É um sofrimento que vale a pena. É meio contraditório, mas é um sofrimento que traz alegria.
É um sofrimento que traz aquele senso de pertencimento, sabe? Meu Deus, eu pertenço a um reino, pertenço a algo grandioso, poderoso, sobrenatural. Meu Deus do céu. Diferente de quando eu sofria por estar em desobediência, por estar fazendo a vontade do diabo, por ser imoral, por ser mentiroso, por ser pervertido, por ser ladrão. Você está entendendo? Por ser cobiçoso, por ser vitimista, por ser religioso, por ser convencido e não verdadeiramente convertido. Pense num sofrimento terrível. Deixa eu te explicar algo mais. O sofrimento, segundo Deus, gera em nós autoridade, gera em nós glória, gera em nós alegria e traz a nós bênçãos. O sofrimento segundo o mundo, deixa eu só encontrar esse texto para você entender. O que o Senhor está trazendo agora, então vou dar uma olhada aqui. Sofrimento segundo estamos quase no final. Tá fluindo muito. Tem alguém muito faminto aí pela presença. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Aleluia. Tem alguém entendendo o que está sendo liberado aqui? Vamos lá. Estamos quase lá. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do verso 9 para ganhar um pouco mais de profundidade, tudo bem? Paulo escreve aos irmãos de Corinto: Agora me alegro, não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento. Tem alguém entendendo? Porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque isto mesmo que, segundo Deus vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu, sim. Que apologia, sim. Que indignação, sim. Que temor, sim. Que desejo veemente, sim. Que zelo, sim. Que vingança. Em todas as coisas provaste ser inocentes nesta questão. Portanto, embora eu tenha escrito a vós, o fiz não por causa do que errou, nem por causa do que foi tratado injustamente, mas para que o nosso cuidado por vós pudesse ser manifesto diante de Deus. A tristeza segundo... o texto é de 2 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 9. Paulo escreveu aqui, versículo 8. Porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo. Mesmo se me arrependesse por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Rapaz, Paulo escreveu aquela primeira carta, lembra 1 Coríntios? Violenta, não foi? Nisso vos louvo, nisso não vos louvo. Será que não tem sábio nessa casa? Não, vocês são tudo menino, tudo imaturo, tudo... Você lembra a carta que ele escreveu aos Coríntios? A primeira carta dele. Está falando sobre isso. Aquela carta entristeceu muito a igreja. Por quê? Porque denunciou o pecado deles. Porque denunciou, vocês não são convertidos não. Vocês têm dons, vocês têm autoridade, vocês têm poder de Deus, mas vocês não têm caráter. Em resumo, foi isso que Paulo disse. Olha só, vocês foram tocados por fora, a matéria de vocês foi tocada, mas a alma de vocês não foi tocada, porque vocês não se deixam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês não deixam que ele destrua as fortalezas malignas e reconstrua em vós o reino de Deus. Você está entendendo? Aí Paulo disse, olha, eu sei que vocês ficaram tristes, mas eu não me arrependo não. Tá que nem algumas vezes subo no altar, ministro umas palavras, meu Deus do céu. Chega a igreja fica triste. E eu mesmo fico triste, porque eu queria pregar outras coisas, mas eu prego o que o Senhor me manda pregar. Amém? Me arrependo? Não, claro que não. Não posso me arrepender de obedecer ao Senhor. Você está entendendo? Então existe a tristeza segundo Deus e existe a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus gera arrependimento. A tristeza segundo o mundo gera morte. Então, queridos, o Senhor não quer nos poupar de sofrimentos, não. Nem de tristezas.
nem de aflições. Se ele não poupou o seu próprio filho, o qual ele deixou ser afligido, ser perseguido, ser ferido, ser esmagado, crucificado, vai poupar você, bonitão? Vai poupar você, bonitona? Vai me poupar? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Então, nós vamos sofrer muito. Quem quer seguir Cristo, se prepara para sofrer. Mas se prepara para sofrer pela obediência, por causa da obediência, e não por causa da desobediência. Tem muita gente sofrendo por causa da desobediência. Tem muita gente sofrendo mesmo depois de ter sido curado. Por quê? Porque está andando em desobediência. Tem muita gente sofrendo mesmo depois de ter sido liberta de demônios. Por quê? Porque continua andando em desobediência. É isso que a maioria não entende. Meu Deus, mas o Senhor já me tocou. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a glória de Deus. Eu fui curado, já fui curada. E mesmo assim eu continuo em uma rota de morte. Por quê? Porque está em desobediência. Não se arrependeu. Não está deixando as palavras do Senhor entrar e destruir as fortalezas do diabo, edificando dentro o reino de Deus. Tem muita gente que por fora está livre, mas por dentro está preso ou presa. Tem muita gente que por fora está curado, mas por dentro está enfermo, está enferma, está doente. Estamos entendendo? Posso compartilhar só mais um texto? Mateus capítulo 5, por favor. Já vamos encerrar. Mateus 5, a partir do versículo 10. Tem alguém sendo liberto por dentro aqui? Tem alguém sendo curado, curada por dentro? Se eu lhe disser que eu já andei muito frustrado no passado, porque eu não entendia. Não entendi isso que eu estou ensinando a vocês. Vocês acreditam? Porque eu via o Senhor curando. Eu via o Senhor libertando. E aqui, as pessoas continuavam da mesma forma. Se ele contar que nestes 2 anos à frente de um ministério e 7 anos, 8 anos, completando 8 anos agora no final do ano, servindo ao Senhor de verdade, eu só fui entender agora, porque Ele me ensinou. Você acredita? Tem muita gente que cai por fora, mas continua firme por dentro. Quando na verdade o Senhor quer nos derrubar por dentro e por fora e por dentro. E aí você entende porque tem muita gente que é usada por Deus, tem dons, tem autoridade, faz e acontece, mas é mau caráter, é prostituto, é imoral, é mau caráter, seja homem, seja mulher. Continua preso no fumo, preso na pornografia, continua preso em vícios químicos, drogas, continua mentindo, continua roubando, continua abusando. Você entende agora? Por quê? Porque foi tocado por fora e não por dentro. Por dentro está intacto, do jeito que veio do mundão continua. Quando na realidade o Senhor quer formar, quer gerar uma nova criação. E uma nova não é a velha maquiada, não. É uma nova. É uma nova. Aleluia. Podemos ler o texto? Escutem com atenção. Versículo 11. Abençoados, ou felizes, ou bem-aventurados. Depende da tradução em que você está lendo. São vocês. Deixa eu só voltar ao versículo 10. Eu estava no 11. Deixa eu ir para o 10. Ganhar mais profundidade, ok? Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Olha o que a perseguição, a aflição, a tristeza por obedecer ao Senhor gera. Olha, a herança do reino. Deles é o reino do céu. Justiça é fazer o que é justo, é fazer o que é correto, não aos olhos naturais, mas aos olhos de Deus. Por quê? Porque há perseguição.
Por que a perseguição? Porque as pessoas naturais não entendem a justiça de Deus, o que é espiritual. Por um exemplo, Jesus foi muito perseguido por quê? Porque estava curando, porque estava libertando, porque estava expulsando os demônios, porque estava ressuscitando os mortos. Ok? E os próprios religiosos da época perseguiam Jesus. Ué, mas Jesus estava obedecendo a Deus? Pois é, né? Estava. Mesmo assim foi perseguido? Sim. Por quê? Porque aqueles que perseguiam estavam olhando com os olhos naturais e não espirituais. Já aconteceu comigo. Eu fui perseguido por um pastor específico. Ele dizia, não para mim, porque ele não tinha coragem. Senão eu ia abrir a Bíblia e eu falava, tá aqui, tá escrito. Bora viver? Sei que tá errado, você não tá vivendo? Bora viver junto? Ele dizia assim pro meu pai, ô fulano de tal, teu filho quer ser Jesus, né? Fica aí curando as pessoas, expulsando os demônios das pessoas. Ele quer ser Jesus, tá se achando Jesus? Sendo que a Bíblia diz que eu sou um aprendiz, assim como diz que você é um aprendiz de Jesus. Aí ele veio me acusando de querer ser igual a Jesus, sendo que Jesus disse assim, Jesus disse assim, sejam santos como eu sou santo. E o próprio apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que Paulo fazia? As mesmas obras que Jesus e maiores. Estamos entendendo? O que é isso? Perseguição. Isso me gerou tristeza? No início gerou, porque eu não entendia. Isso me gerou raiva? Gerou, porque eu não entendia. E hoje me gera? Não, porque eu entendi. Amém? Porque aqueles que são perseguidos por causa da justiça, destes é o reino do céu. Mas o texto continua. Abençoados são vocês quando homens vos insultarem, você está entendendo? E vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vocês, por minha causa. Sabe quem está falando isso? É Jesus. Olha o conselho de Jesus para você, para mim, para nós. Versículo 12. Alegrem-se e sejam imensamente felizes. Alegrem-se e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa onde? No reino, no céu. Pois assim, ou seja, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? E o texto segue dizendo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Olha o que a aflição, as aflições geram a nós. Reino, alegria, muita alegria. É meio contraditório. São coisas do Espírito. Só pode entender quem caminha no Espírito. Quem caminha no natural, quem caminha segundo a alma, aquilo que vê, aquilo que ouve, aquilo que sente. Não consegue entender, porque soa contraditório. Mas quem caminha no Espírito não, faz todo sentido. E essa é a realidade. Tem experimentado destas coisas. Você está encorajado, você está encorajada a sofrer por causa da tua obediência ao Senhor. Amém? Não sofra mais por causa da sua desobediência. Sofra por ser obediente, porque este sofrimento gerará o quê? Vida, um reino, uma herança grandiosa e gloriosa, e não morte, não condenação eterna. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Já vamos finalizar mais esse devocional. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta relacionada a isso, né? Essa é a sua hora, por favor, no nome de Jesus. Não demore, por favor. Glória a Deus. Fiquem atentos, porque lá no YouTube, ou aqui mesmo no Instagram, eu vou verificar, né? Porque meu aparelho ele estava dando problema até um dia desse. Nós vamos liberar direções proféticas para este novo tempo que está chegando. Amém? Mês de Tishrei, que para o calendário, né, que estamos acostumados a seguir popularmente, é o mês de outubro, tá bom? É o nosso mês, né, Manuel? Aleluia! Mês do nosso aniversário.
Então, Deus é bom. Glória a Deus. Tudo bem explicado, amém. Então, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Às 19h30 estaremos ali na embaixada. Levem todos os doentes, enfermos. Apóstolo, sou de outra cidade, sou de outro estado, de outra nação, e tem uma galerinha doente aqui perto de mim. Eu quero que elas se conectem de alguma forma e sejam curadas. Então, você vai chamar todo mundo para sua sala de estar, colocar na sua TV, amém? Na sua Smart TV ou no seu aparelho mesmo, não importa. O importante é que, através da nossa voz e através da abertura da tua casa, do acesso à sua casa, essas pessoas sejam tocadas, impactadas pelo reino de Deus que é chegado. Então, se conecta no YouTube, @APNChurch. A partir das 19h30 nós estaremos online, tá bom? Qualidade de áudio e vídeo, extraordinária, tá bom? De vídeo melhorando a cada dia, tá? Deus está trabalhando e operando poderosamente ao nosso favor. Pode ter certeza que todos serão ministrados e curados, não importa. Até que estiver morto, já leva para fazer velório na sua casa, já e pode cancelar o plano, tá bom? Porque será ressuscitado no nome de Jesus, ou ressuscitado, amém? Apóstolo, é 99 anos, vai ser ressuscitado, vai viver mais 3 anos, depois vai ter que contratar de novo, tá bom? O plano, ok? Que Deus abençoe, amo vocês, muito bom estar aqui convosco em mais essa live devocional, ok? Já quero avisar aqui que depois do dia 40, amanhã, dia 30, dia 1º é meu aniversário, então eu vou entrar em recesso, tudo bem? Vou entrar em recesso, um recesso aí de um mês, exatamente, o mês de outubro todinho, nada de devocional através da live, tudo bem? Se eu aparecer aqui vai ser para dar algum aviso, mas não haverá devocional. E é isso, preciso recarregar as baterias. Deus abençoe, fui!